Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor a cada um de vocês. São todos muito bem-vindos. Cada pessoa que já está aí se colocando nessa hora, como eu tenho dito em outras oportunidades, cada pessoa que abre a porta da sua casa, que nos permite, a partir deste momento, durante aproximadamente aí 1 hora, talvez um pouquinho menos, nós estaremos juntos meditando na palavra do Senhor. Quero dizer que você é muito bem-vindo e eu me sinto bem-vindo também, porque você abre as suas portas, deixando que eu fale com você e com as pessoas que estão contigo aí. Então, que Deus te abençoe, que Deus derrame das mais ricas graças sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre você. Vivemos ainda tempos difíceis e eu quero aqui expressar isso, e eu sei que não é uma novidade, você sabe disso. Nós temos uma impressão, às vezes, que as coisas estão melhores, mas ainda requer muita vigilância de cada um de nós. E vamos lembrar daquilo que está lá na fachada da nossa igreja. Estamos orando pelo Brasil. Faça a sua parte. Eu gosto muito daquilo que está na fachada da igreja. E eu já estou sonhando, já estou pensando no dia em que nós vamos tirar aquela faixa e que nós estaremos novamente com as portas abertas. Mas faremos isso sem pressa, faremos isso com consciência, faremos isso da maneira mais equilibrada possível, porque Deus está conosco. E o mesmo Deus que nos guarda no meio da fornalha é aquele Deus que falou que nós devemos vigiar em primeiro lugar e depois orar. Então, que você e eu consigamos vigiar e orar. Não adianta somente orar. Oração sem vigilância é insensatez. São todos muito bem-vindos. Eu continuo a pedir a todo o povo de Deus aqui algumas orações muito especiais. Algumas estão aqui dentro de uma área mais particular, mas eu peço que nós venhamos a orar por todas as famílias da igreja, por todo o povo de Deus. Mas tem algumas que já são públicas e nós temos orado pela nossa querida Júlia, que ainda está internada ali no Hospital Alcides Carneiro, a pequena Júlia, e nós venhamos a interceder por ela, continuar. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre, e eu sei que você crê também. Então vamos juntos continuar a buscar ao Senhor em prol dessa pequena menina. Todos nós juntos, unidos em oração, fazendo esse esforço de oração por essa menina, por toda a sua família e também pela igreja, não é verdade? Porque a igreja ama muito, não só a Júlia, mas também toda aquela família abençoada. Que o Senhor abençoe. Peço também que nós continuemos a orar ainda pela família Figueiredo, que perdeu o seu patriarca, o nosso querido irmão Dejair Figueiredo, regente do coral da Igreja Metodista Wesleyana Central, grande amigo e um excelente profissional e homem de Deus também. Isso é um testemunho que ele sempre deu em todo o decorrer da sua vida, mas agora está nos braços do Senhor e nós temos que continuar orando pela família para que o Senhor continue a consolar os corações, tá, irmãos? E entre muitos outros motivos de oração, e eu quero aqui também acrescentar mais um, que é esse pedido muito especial pelas famílias da igreja, pelo povo de Deus, que você e eu continuamos a interceder dessa forma, tá bom? Que Deus abençoe. Família é coisa preciosa e família é algo que é muito delicado. E o inimigo, quando ele derruba o homem, ele quebra a família. E ele tenta, por muitas vezes, num esforço terrível e maligno, derrubar e acabar com as famílias. Porque a igreja ela é formada de famílias. Muitas famílias unidas, louvando a Deus com todas as suas diferenças. Isso é maravilhoso, tá bom?
quero dizer uma coisa para vocês, expressar aqui, mais uma vez, que eu estou com muita saudade dos nossos cultos presenciais, né? E às vezes a gente, igual estou hoje de gravata, né? De camisa, e coloquei até sapato hoje. Isso é muito bom, porque me dá uma sensação de que eu estou na igreja, né? E que nós estamos juntos louvando a Deus. Isso é muito bom, porque realmente nós estamos buscando ao Senhor e também estaremos meditando na palavra de Deus. Nessa noite, isso é algo realmente maravilhoso. É algo que a gente não consegue mensurar, né? Ou seja, ter em conta, né? Saber realmente quanto que vale isso. A palavra de Deus, ela muda a vida das pessoas, ela transforma. E é por isso que a igreja, apesar de não estar se reunindo presencialmente, ela não pode deixar de pregar a palavra de Deus publicamente, agora usando esse veículo que tem abençoado muitas vidas, que é a internet. Então nós estamos agradecidos a Deus por esse veículo nesse momento, tá bom, meus queridos? Estou com muita saudade do nosso coral, estou com saudade da equipe de louvor, da juventude, eu tenho saudade do nosso presencial, né? Mas como eu disse, irmãos, não se aflijam. Eu sei que já faz mais de 3 meses que nós não temos reuniões, mas vamos nos consolar um ao outro. Vamos continuar com essa unidade, buscando a Deus nos nossos momentos também de dificuldade. E que Deus abençoe a tua vida e derrame das graças dele sobre você. Imagine que o Senhor está trabalhando dentro do teu coração. Uma boa coisa para se fazer nesse período de quarentena, aonde muitas outras coisas você não pode fazer mais. Leia a palavra de Deus. Semana passada a gente teve um retorno muito bom de uma irmã da nossa igreja que já tinha acabado o Novo Testamento e ia começar o Velho Testamento. Tem alguns que estão mais adiantados que isso, tem outros que estão mais atrás, mas que nós venhamos a completar esse propósito de ler a palavra de Deus toda, ler a Bíblia toda, ainda esse ano. Que Deus abençoe você nisso. Eu quero convidá-lo que a partir de agora pegue a sua Bíblia, não deixe a sua Bíblia de lado, coloque a sua Bíblia perto de você. Nós vamos meditar em um texto que está lá no livro de Juízes, é Velho Testamento, tá? Para aqueles mais novos que ainda não conhecem, é lá no Velho Testamento, é o livro de Juízes. É uma sequência bonita que nós vamos estudar, é um texto, melhor dizendo, né? É um texto substancioso da palavra de Deus, é um texto que fala muito ao meu coração, eu já meditei algumas vezes e nos últimos tempos, talvez aí algumas semanas eu venho meditando nesse texto e quero ser bem sucinto nessa noite, seja curtinho, né? Não quero alongar a pregação aqui, mas gostaria de meditar com você lá em Juízes capítulo 17, tá? Você já abre lá, que daqui a pouco nós vamos estar lendo esse texto, tá? Pegue a sua Bíblia, dê esse tempo para você mesmo. Você às vezes ajuda tanta gente, né, durante o teu dia, fala, conversa, ouve pessoas. A partir de agora, dê esse tempo para você. Se dê esse presente nesse domingo, se dê esse presente. Aí eu digo mais do que isso, dê esse presente para Deus. Pare para ouvir o que Ele tem para falar no teu coração. Eu quero fazer uma oração. Por que que nós oramos? Porque nós cremos. Eu oro porque eu creio no poder da oração. Eu oro junto com vocês porque eu creio que verdadeiramente, assim como você crê, que Deus pode transformar vidas através do poder da oração. O próprio Jesus, quando se fez homem e andou entre nós, ele por muitas vezes orou. Naquele episódio, na cidade de Betânia, que ele está de frente para o túmulo do seu amigo Lázaro, com suas irmãs chorando, com todo aquele povo chorando, ele faz uma oração em voz alta. E ele diz nessa oração, Senhor, é para que eles saibam. Olha que exemplo, que escola, que educação, que aprendizado Jesus deixou para nós, registrados nas páginas da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Se você pode, curve a sua cabeça. Se você não pode, não tem problema. Vamos orar. Pai Santo e querido, diante da tua face estamos nesta noite,
E mais uma vez existe um sentimento que inunda a nossa alma, o nosso coração. E apesar da distância, Pai querido, quase que podemos sentir o calor um do outro, porque estamos unidos, Senhor, em torno da Tua palavra. Ela é o centro. Ela é o nosso objetivo nessa noite. Ela é o nosso alvo. E sabemos, Pai, que somos pessoas imperfeitas. Eu tenho essa consciência. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor trabalhe cada vez mais na minha vida e na vida de cada pessoa que ouve essa pregação nessa noite. Oh, meu Senhor, ajuda-nos em tudo que estamos fazendo. Corrija-nos, Senhor, quando for necessário. Que os rumos da nossa vida sejam agradáveis ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos afundar em lugares que são escuros, mas que estejamos com os olhos abertos, iluminados pela verdadeira luz de Jesus e pela obra do Teu Filho na cruz do Calvário, em nosso favor. Abençoe a cada casa, a cada lar, a cada família. Repreenda, eu te peço, meu Senhor, a partir de agora, em nome de Jesus, o inimigo que muitas vezes quer perturbar a nossa vida e tirar a paz de um dia feliz, muitas vezes. Repreenda as pequenas discussões. Repreenda, Senhor, as pequenas desavenças que muitas vezes se tornam grandes por causa da nossa falta de vigilância. Ajuda-nos, Pai, e orienta o nosso coração e a nossa vida. Que a Tua palavra fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Tenha mais uma vez misericórdia. Tudo entregamos em Tuas mãos. O mérito é Teu, a honra é Tua, a glória é Tua. Tudo é do Senhor. Assim, conscientes, Pai, que somos apenas servos do Senhor, nós entregamos tudo aos Teus cuidados, contando com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E é assim que nós iniciamos essa noite mais um período de meditação na Palavra de Deus. Juízes, capítulo 17. Você já abriu em Juízes aí? Aí você fala, onde está, pastor Juízes? Vamos lá. 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Logo depois você tem o livro de Josué, tá? E aí, na sequência, depois de Josué, você vai ter Juízes, tá bom? Aí você vai lá no capítulo 17. Juízes, capítulo 17. E eu quero fazer uma leitura aqui, como eu disse, pretendo ser bem sucinto nessa noite de verdade, tá? Às vezes a gente fala isso e pastor é um problema, né? Eu já ouvi muita piadinha. O pastor fala, ó, tô acabando, hein? Aí vai mais meia hora depois. Aquele negócio barra pesada, né, gente? Ó, tô acabando, hein, irmãos? Olha. Aí a gente fala assim, e aí finalmente chegamos ao final, aí mais meia hora ainda. Não, fica tranquilo. Eu espero que não seja assim, essa noite não será. Juízes capítulo 17, versículo 1 ao 6. Diz assim: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições e também as dissestes a meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja filho do Senhor, meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém a mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, e o qual fez delas uma imagem de escultura de fundição, e esteve na casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a um dos seus filhos
para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O livro de Juízes é um livro intrigante e, por vezes, é um livro que precisa de ser entendido dentro do seu contexto. É interessantíssimo esse livro. Josué, substituto de Moisés, era o líder do povo e já estava ali liderando aquela força bélica debaixo da orientação de Deus, e eles conquistam o que restava ainda da terra de Canaã. Eles entram na terra de Canaã e passam a habitar naquela terra que, como a Bíblia fala, manava leite e mel. Era uma terra farta. Eles estão ali e as tribos pegam cada uma um território já designado para elas, lutam em conjunto, organizadamente, debaixo do comando de Josué, o substituto de Moisés. Mas o tempo passa e lá no capítulo 2 desse mesmo livro de Juízes, você vai ver algumas expressões, como as que eu vou falar agora. O povo se esquece do Senhor, ele abandona o Senhor, o povo se dobra diante de imagens e esculturas, e ele passa a adorar outros deuses. São outros deuses, eram os deuses das nações que teriam que ter sido exterminadas. Quer dizer, ficou alguma coisa ainda ali, e o povo de Israel acabou sendo influenciado por aquelas minorias que estavam no meio deles. Eles se misturaram. Eles começaram, quem sabe, com coisas muito sutis, mas daqui a pouco eles já estavam adorando a outros deuses. Então, esse é o quadro do livro de Juízes. Quando esse líder emblemático chamado Josué morre, fica um vácuo de liderança muito grande. E não existia reis nessa época, era o que nós chamamos de teocracia. Era o governo de Deus sobre o povo, sendo expressado por alguns líderes, mas não tinha um rei colocado. E o período de Juízes, ele não é, esses juízes que nós vemos, não era um líder puramente jurídico, que cuidava somente de questões jurídicas. Ele também era um líder estrategista, que guiava o povo nas suas guerras. Ele era estrategista, ele lutava, ele tinha a orientação de Deus. Geralmente era um homem diferenciado, uma pessoa, e mulheres também foram líderes nesse período, mas ele era um homem diferenciado e que trabalhava segundo o coração de Deus. Quer dizer, ele fazia com que o povo se voltasse para Deus. Mas tão logo aquele juiz morria, o povo se desviava novamente. Então era uma coisa muito ruim. Esse período aqui também é o pré-monarquia. É o período que antecede os primeiros reis de Israel, o período da monarquia de Israel, que foi um período extremamente próspero. Mas eles estão passando por um período aqui, que é um período onde não tem um líder, onde cada um, como o texto mesmo falou aqui, que tristeza isso, né, do versículo 6, cada um fazia o que lhe parecia direito aos seus próprios olhos. Isso é horrível. É horrível porque o homem, quando ele está entregue à sua própria vontade, ao que ele acha que é certo, isso é algo extremamente desastroso. Esse texto que eu acabei de ler para vocês, do versículo 1 até o 6, eu quero falar sobre falta de correção e a perpetuação do erro. Que coisa horrível, não é verdade? Falta de correção e perpetuação do erro. É interessante porque quando nós paramos para analisar esse texto que eu acabei de ler para vocês, e ele é extremamente profundo, né? Você vai ver que, primeiro, Mica, que é o personagem principal aqui neste início de capítulo 17, do que nós temos como capítulo 17, ele confessa que a prata roubada da mãe dele, da própria mãe, tinha sido roubada por ele. 13 quilos de prata. Essa prata tinha sido roubada, a mãe amaldiçoava, que roubou minha prata, maldito seja, alguma coisa desse tipo, e daí para lá, tá?
E aqui nós temos esse pedaço da história sendo contado para nós, através do livro de Juízes, onde Mica vai à sua mãe e ele admite: mãe, sabe aquela prata que foi roubada da sua casa, que a senhora amaldiçoou tantas pessoas, que a senhora falou tantas vezes no meu ouvido sobre aquilo, sabe? Ela: sei, meu filho, quem sabe, né? Vamos conjecturar aqui. E aí ele fala: fui eu, mãe. Fui eu que roubei. Fui eu que tirei essa prata. O que você faria se fosse seu filho? O que você faria se sumisse um dinheiro? Meu Deus! Imagina isso dentro do contexto casa, lar. Meu Deus do céu! É interessante porque ele admite o erro e mesmo assim ele acaba sendo premiado, ele não é corrigido. Falta de correção revela o caráter covarde e autopreservativo dessa mãe. Ela tinha um caráter autopreservativo, ela tinha mais pena dela do que próprio filho. Aquele que não corrige a quem ama, muitas vezes tem um senso autopreservativo alto demais. Ele se autopreserva muito mais do que ao próximo. Ele acaba amando mais a si mesmo do que ao próximo. Ele acaba tendo mais pena dele mesmo do que ao próximo. Você que está aí, que é pai e mãe, sabe muito bem disso. Pelo menos se você tiver um equilíbrio emocional. Corrigir um filho é algo que dói muito mais no pai e na mãe do que no próprio filho. É uma ferida que se abre dentro de nós muitas vezes. Mas fazemos isso com a certeza de que estamos corrigindo um filho, corrigindo esse filho para que ele seja bem-sucedido na vida, para que ele seja honesto, para que ele seja trabalhador, para que ele verdadeiramente não falte com a verdade. É assim que se faz. Essa mãe, ela revela esse caráter autopreservativo e covarde. Dói mais em quem corrige. E é lógico que você já corrigiu um filho. Se você é pai e mãe, com toda certeza já. Muitas vezes você fica até vendo pessoas do teu lado, me perdoem avós e avós, com raras exceções. Avô e avó quase morrem. Ah, mas não castiga. Você vai fazer isso com ele, com ela? Vai deixar de castigo, tadinho. Ah, deixa corrigir. Lembra do Miguelzinho, né? Quem dá o pão, dá o ensino. Deixa eu educar esse menino. É isso. Educação. A correção tem que acontecer. Aqui é interessante porque, sabe, existe um erro imenso. É uma mãe que tem uma proteção alta demais sobre o seu filho, que não corrige os seus erros. Ela, em vez de corrigir, ela premia. Ela dá a prata para ele, ele devolve insistindo nisso, aí ela vai, paga um ourives, faz imagens de escultura para que ele leve para o seu santuário particular. Ela, olha só, aqui já estão quebrando, né? Aquele mandamento, o segundo mandamento que diz lá em Êxodo 20, que vai falar sobre não ter imagens de escultura representando Deus, e aqui eles adoravam outros deuses, tá? Então eles estavam se distanciando. Veja só isso. Mas eu gosto muito da palavra de Deus, que é abundante, que é rica, que nos fortalece, que nos ilumina. Eu gosto muito da palavra de Deus, e aí eu sou obrigado a ir lá em Hebreus capítulo 12. E aí, quando nós chegamos lá no capítulo 12, você pegue aí e volte. Daqui a pouco nós vamos voltar lá para o caso falado em Juízes capítulo 17. Mas olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, versos 5 a 7. Você conhece? E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies
quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? O autor do livro de Hebreus vai pegar uma cena que está dentro da casa do judeu. Ele vai pegar uma cena que está dentro da minha casa, da sua casa, dentro das nossas casas. Muitos de nós já tiveram isso com os filhos ainda bem pequenos. E aquela correção necessária que é preciso se fazer com o filho, e eu repito aqui, que dói muito mais às vezes no pai e na mãe que corrige do que no próprio filho. Mas existe uma expectativa, existe alguma coisa em nós que diz, olha, eu estou formando um homem de caráter, eu estou formando uma mulher de caráter. E aqui também nós vemos Deus usando isso e permitindo que fosse escrito nas páginas do livro sagrado, que Deus corrige ao filho que ama e açoita qualquer que recebe por filho. E que nós devemos suportar a correção. Ser corrigido por Deus é bom? Muitas vezes não. É dolorido. É difícil. Às vezes andamos em caminhos que não são os caminhos que Deus gostaria que nós andássemos durante anos. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Às vezes foram anos e anos da vida. E aí, naquele momento exato, Deus vai corrigir. Porque Ele te ama. Porque Ele quer te trazer para perto dEle. Ele quer te tirar de uma religiosidade que, na verdade, não te leva a Deus. Ela te afasta de Deus. Aí você percebe Deus trabalhando em tudo isso. Deus corrige, sim. O pior homem é aquele que diz, eu não me arrependo de nada que fiz na minha vida. Isso não é virtude, isso é defeito. Tem que haver arrependimento. Essa mensagem é a mensagem central do Evangelho. Se arrependa e venha para Cristo, ou seja, aceite a Jesus como teu Salvador. Para aquele que já está em Cristo, isso anda da seguinte forma: você continua a ser corrigido por Deus, porque Deus quer te elevar na presença do Senhor. E muitas vezes ser elevado na presença do Senhor é ser invisível diante dos homens. E um dia Deus vai te revelar. Um dia Deus vai te mostrar. Um dia Deus vai trabalhar na tua vida corrigido. A correção é algo que o cristão deve querer. Ele deve almejar. Toda aquela pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que pretende andar nos caminhos do Senhor, deve almejar a correção. Deus açoita qualquer que recebe por filho. Que palavra! Os psicólogos de hoje, modernos, né? E dessa nossa pós-modernidade, eles ficam arrepiados com isso. Mas o conceito é bíblico e ele é fortíssimo. Ele é um conceito vindo do céu. Correção é coisa de Deus. Quem está sem correção não é filho, como a palavra também diz, é bastardo. Mica, ele ficou sem correção. Eu estou com uma Bíblia nova, muito simples e muito nova, amo essa Bíblia, é a mesma versão revista e corrigida. E toda a Bíblia minha, quando eu pego esse texto, eu escrevo assim, cadê faltou o chinelo? Nessa parte onde a mãe dele fala assim, bendito seja meu filho do Senhor. Eu coloco ali, faltou o chinelo. A mãe de Mica tinha que ter dado chinelada nele lá na juventude, para poder colher os frutos depois que ele tivesse formado como homem. Mas ela não teve isso. O erro perpetuado. Observem isso, porque eu falei da falta de correção e eu quero falar um pouco aqui sobre essa questão do erro perpetuado. O erro perpetuado, olha que coisa horrível. Versículo 5, Mica faz seu filho sacerdote. É um caso de nepotismo religioso. Ele dá ao seu filho
um cargo que o seu filho não poderia ter. Eles eram da tribo de Efraim. Seu filho não poderia ser sacerdote, mas ele dá isso ao seu filho. Ele aprendeu e ele entendeu através dos ensinos que ele teve dentro da sua casa paterna, e nesse caso materna principalmente. A relação desse homem com o pai não é descrita na Bíblia, não é interessante para nós, mas não devia ser muito diferente, mas a relação dele com a família era a seguinte: ele era premiado de qualquer forma, mesmo sem ter mérito, mesmo sem ter lutado, mesmo sem ter chegado a algum lugar, mesmo sem ter conquistado. Ele era sempre premiado pela família. E aí, vocês vejam essa situação, ele perpetua o erro, porque ele leva isso para o seu filho. Seu filho não era da tribo de Levi, que era da onde vinham os sacerdotes, mas ele faz o seu filho sacerdote. Ele coloca ele como sacerdote. E outra coisa, já estava errado, porque também ele era sacerdote de deuses estranhos. Então, era todo um erro, mas isso aqui é o povo de Israel. É como às vezes acontece, infelizmente, em alguns meios religiosos também. Coisas horríveis, uma perpetuação do erro. É uma falta de parar e falar, eu estou errado. Isso acontece também no meio familiar. Isso acontece às vezes no meio da família, entre nós, às vezes. Uma perpetuação do erro. Mas não convém que seja assim. Nota, os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. É isso aí, genealogia sacerdotal. Aí está em Números, né? Capítulo 3, versos 6 a 7. Faz chegar aqui os filhos de Levi, e aí Deus manda e consagra e separa aqueles homens para o sacerdócio. É o erro perpetuado e a falta de correção, duas coisas terríveis. É uma tendência a cometer erros repetidos do passado. E é verdade. Mas com Cristo isso é quebrado. Olha, não existe nenhum caso mais eficiente do que Cristo na vida de uma pessoa. É muito difícil porque isso também é uma armadilha emocional. É algo da nossa estrutura emocional, que a gente vai repetir os erros que nós vimos os nossos pais cometerem. É porque isso faz parte da nossa natureza emocional. Nós ficamos com aquilo dentro de nós, é aquele ensinamento que nós vemos na prática, e quando temos uma oportunidade, perpetuamos aquele erro, continuamos executando e fazendo aquele erro. Mas quando Cristo entra no coração de um homem, de uma mulher, de um senhor, de uma senhora, de um jovem, de uma jovem, de um adolescente, pré-adolescente, ele muda. Aí Cristo muda tudo dentro de nós. Ele transforma, porque com Jesus as coisas andam diferente. Tem o clássico caso lá em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10, o caso de Zaqueu, publicano, o homem judeu que trabalhava para o governo romano e que tem um encontro com Cristo. Ou seja, melhor dizendo, Cristo encontra com Zaqueu. E ali, aquela situação horrível que Zaqueu vivia, ela foi quebrada. Jesus quebra aquilo quando entra na casa de Zaqueu. Deixe o Senhor Jesus entrar no seu coração nessa noite. Permita que ele faça uma obra dentro do seu coração nessa noite. Permita que ele corrija a sua vida, como naquela noite ele corrigiu a vida de Zaqueu. Zaqueu foi transformado. Ele chega ao ponto de dar um testemunho público e dizer o seguinte, lá no versículo 8, né? Ele diz assim, dou metade dos meus bens aos pobres. Era um testemunho público, eu não estou falando aqui simplesmente de coisas materiais, não. Era maior, mas era uma obra que tinha sido feita dentro do coração de Zaqueu, que não poderia ficar só internamente. Ele expõe isso, ele dá um testemunho público. Olha, imagina ele, Jesus, os discípulos, todas aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, os apóstolos. E ele diz, olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres.
E se eu defraudei, se eu roubei alguém nos pagamentos de impostos, em alguma outra situação, eu vou pagar 4 vezes mais? Olha, era uma transformação. Porque esse homem era cobrador de imposto, ele lidava com bens financeiros, e isso devia ser uma grande riqueza, ele era rico. Ele não era um cobrador de imposto qualquer, mas ele foi tocado. O valor financeiro já não tinha tanto valor para ele, ele foi corrigido. Olha, querido, você tem que sentir a correção de Deus na tua vida. Pode ser que seja no aspecto religioso, no jeito que você adora a Deus, no jeito que você busca a Deus. Pode ser que seja no seu trato com a família, no seu trato com o marido, trato com a mulher, no trato com a sociedade que te cerca. Você será tocado pelo poder de Deus e transformado e vai passar a andar melhor, desde que você aceite. Porque Deus, Ele é um Pai maravilhoso que corrige a quem Ele ama. Mica, nesse caso aqui, ele perpetua o erro porque ele dá ao seu filho algo que seu filho não tinha. Ele coloca ele em um cargo que, na verdade, ele não poderia jamais assumir. Mas existe algo interessante com Jesus na nossa vida. Assim como ele fez com Zaqueu. Jesus mudou a minha história. Assim como ele fez com Zaqueu, ele fez com muitos que estão agora ouvindo essa mensagem. E assim como ele fez com Zaqueu, ele vai fazer com muitos mais ainda. Jesus pode transformar a sua vida, ele pode mudar a tua história. A história da tua vida, sabe, não importa. Se você tem 12, 10 anos, 15, 25, 38, 49, 52, 60, 80, 90, 100, não importa a tua idade. Essa página da tua história que foi escrita até hoje, ela tem que ter uma nota dada por Cristo. Olha, mudou a minha história porque Jesus entrou no meu coração. Permita que ele entre na sua casa, no mais íntimo da tua vida, e que ele faça mudanças. Não é tarde. Ainda dá para mudar a vida, ainda dá para corrigir. Sabe, essa falta de correção não é falta de tentativa de Deus. Deus está sempre tentando corrigir os caminhos do homem. Ele está sempre tentando fazer isso. E tem mais uma coisa. Deus está sempre tentando corrigir os caminhos dos homens, e ele também está sempre tentando fazer com que você não repita os seus erros. Olha, ande com Cristo. Eu te prometo uma coisa. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a cometer erros novos. E que Deus te abençoe. Ele vai fazer isso. O que você tem que deixar de ser para ser o que Deus quer que você seja. Pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre isso com profundidade. O que você tem que deixar de ser para ser o que Deus quer que você seja? O que é? Eu ouso, eu peço a você, mude. Aí você fica pensando, mas eu tenho que mudar? Faz o seguinte, deixe Deus mudar você. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Não deixe o erro perpetuar na sua vida. Seja isso em uma atitude que você tem com alguém, uma falta de perdão, uma falta de comunhão com alguém, sabe, alguma coisa que está errado na sua vida, talvez o modo de adoração. Permita Deus entrar na sua vida. Quando Deus entra, as outras coisas saem. Meu Deus, mude essa história. Permita que o Senhor mude a sua história. Último ponto dessa noite que eu gostaria de meditar ainda aqui em Juízes, no capítulo 17. Nós vamos ver do verso 7 ao 13. E a palavra diz assim aqui para nós. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar
onde quer que achasse comodidade. Preste atenção. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: de onde vem? E ele lhe disse: sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Ele declarou o que queria. Então lhe disse Mica: fica comigo, e ser-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestiário e o seu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Meu Deus do céu! Um abismo chama outro abismo. Cuidado com o misticismo. Um abismo chama outro abismo. Cuidado com o misticismo. Cuidado com crendices. Cuidado. É um aviso, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte. Mica primeiro fez do seu filho sacerdote, no episódio anterior que eu falei com vocês. Agora ele faz do levita o seu filho pago a dinheiro. Primeiro ele faz do filho sacerdote. Agora ele pega um homem, um levita, e ele faz desse levita um filho, um sacerdote pago por ele. Ele começa a pagar por isso. Ele passa a ter direitos de patrão. Ele passa a ter direitos até mesmo de um proprietário. Veja que situação. O levita procurava comodidade. Não era um homem que servia a Deus. Sabe por quê? Porque isso dá trabalho. O levita, ele procurava comodidade. Aonde ele achasse comodidade, ele, fiquei, fui. E assim ele andava, de um lado por outro, vagabundo, procurando um lugar aonde ele encontrasse comodidade. Algumas outras versões vão falar um pouco diferente, mas é isso. Samuel é um exemplo de um juiz, e foi o último juiz desse período, que antecedeu, o período dos reis. Samuel, ele foi juiz e também foi sacerdote. E Samuel, ele foi um exemplo de juiz porque ele trabalhou muito. Ele foi corrigido por Deus e ele trabalhou muito. Ele sempre teve no seu coração servir a Deus, ainda que ele passasse por dificuldades. Ele foi o último, ele não procurou comodidade, ele trabalhou, ele viveu. Um homem, quando ele se entrega ao chamado de Deus na sua vida, e aqui eu já dei logo a dica, ele não pode simplesmente querer a parte do processo, muitas vezes, mas na maioria dos casos que eu vejo por aí, eu vejo pessoas com um chamado para o ministério pastoral, que não querem, e que têm isso, que são chamados, e que de repente sentem esse chamado na sua vida. E esse chamado, ele começa muitas vezes de maneira sutil, e ele vai se tornando mais alto. É como se você ouvisse uma voz chamando bem baixinho, e ela vai aumentando até um ponto que você não resiste mais. É Deus trabalhando. E esse medo inicial que segue a vida em determinado ponto de um homem chamado por Deus, ele é natural. Sabe por quê? Porque isso dá trabalho. É algo que custa muita coisa na vida. É algo que nos aproxima demais um do outro e nos aproxima de Deus, e estar perto de Deus é lutar constantemente contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Esse homem, ele queria simplesmente comodidades. Corra de pessoas, de lugares aonde as pessoas querem só comodidade. Corra disso. Essa comodidade, ela não é conveniente. Um abismo chama o outro. Você entende essa história de Mica? Não correção na sua infância. Um decorrer da vida sem nenhum tipo de correção por parte da sua família. Sendo premiado em momentos em que não era para ser premiado.
Louvado seja Deus que nos corrige sempre. Aí ele perpetua isso e passa isso também para o seu filho. Ele repete esse erro. E aqui na frente, nesse texto que nós estamos lendo, ele pega um sacerdote que se aproxima dele, porque aí começa essa questão de um ruim atrair o outro, um abismo chamando o outro, a coisa ficou pior. Mas olha a distorção disso. A distorção disso ela é terrível, porque ele achava que estava muito bem. Hebreus capítulo 9, verso 13 a 16, fala sobre o sangue de Jesus. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício, ele é o juiz, ele é o rei, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que nasceu, que se fez homem, que habitou entre nós, é ele, é Jesus. Um abismo chama o outro, e Jesus pode tirar você do abismo que você está. Existe um abismo em você? Existe um abismo onde você está? O Senhor estende a mão nesse momento e te tira daí. Você quer essa ajuda? A sua mão está estendida. Deus, ele está olhando para você, ele está de braços abertos. Ele em todos os momentos, porque a correção de Deus ela é saudável, ela é alegre, ela é uma correção que muitas vezes ela vai ser dolorida sim, mas ela vai fazer com que você tenha vida com Deus de verdade. E essa vida com Deus, irmãos, ela não é uma vida que simplesmente vai fazer com que você esteja a todo momento sorrindo, como um louco. Não é isso. Você vai estar, em muitas vezes, com o coração até um pouco fechado, triste. Mas você vai estar louvando a Deus também na sua dificuldade. O sangue de Jesus, Hebreus 9, verso 13. Veja só o que diz em diante. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Porque Jesus é o nosso mediador. É muito mais do que isso, é o que Jesus tem para nós. É mais profundo. Não é simplesmente uma mudança de religião. Não é. É algo mais profundo. É uma mudança que começa com algo que nós chamamos de novo nascimento. É um encontro real com Cristo. É uma mudança que é corretiva também, que muitas vezes vai falar para você, olha, os caminhos que você andou não eram bons caminhos. Esses caminhos não são bons. E isso é maravilhoso. Porque olha aqui o que diz no versículo 19 de Hebreus 10. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E o texto vai seguindo. É ousadia para entrar no santo dos santos. É ousadia. Mas ousadia por quê? Porque eu tenho força em mim? Não. É porque eu estou confiado no sangue de Jesus. É muito diferente. Mica, ele contrata esse sacerdote e ele tem uma religiosidade sobre a sua obediência. Mas é um sacerdócio e é uma religiosidade de Mica sem obediência à palavra de Deus. Mica não tinha nenhum tipo de bússola. Ele não tinha nenhum tipo de norte na sua vida. Porque ou você tem a palavra de Deus como o norte da sua vida, ou você não tem direção. Quem não tem direção não vai para as moradas celestiais. E essa direção você só consegue achar com Cristo como teu Salvador. A mensagem é clara, é limpa, é como água cristalina. É algo que você pode ver, é algo que vai matar a sua sede, é algo que vai te revitalizar, é algo que vai corrigir o teu ser. Essa correção ela é necessária. Religiosidade sem obediência, a palavra leva a pessoa ao misticismo. E é justamente o que acontece com Mica. Ele foi levado cada vez mais profundamente, apesar de ser um judeu, apesar de ser um homem da tribo de Israel. Ele foi levado a uma religiosidade mística. Mica agora tem alguém com pedigree.
é um homem da tribo de Levi. Olha só, ele lá na montanha, nas montanhas de Efraim, ele tem esse homem trabalhando para ele. Esse homem tem pedigree. Mas os valores sólidos, o levita, ele não tem. Não tem valores sólidos. O levita tem salário, mas não tem chamada. Tem conforto, mas faltava intimidade com Deus. Esse levita, ele até tinha, sim, nascimento nobre. Mas o que adianta um nascimento nobre se você não teve um encontro com Cristo? Esse homem, ele não tinha compromisso. Ele não estava comprometido com Deus. Não adianta nascer em um lar cristão. Com o avô foi pastor, o pai foi pastor, o marido é pastor, e você não teve um encontro com Cristo. Esse encontro, ele é pessoal, ele é único, ele é maravilhoso, ele é transformador, e ele sim corrige a vida. Ele faz com que a gente venha a andar de maneira melhor. É um esforço, é uma luta, é uma batalha para isso. O levita, ele não tinha intimidade, ele até tinha um conforto de um lar. Ele tinha um salário, mas ele não tinha, de maneira nenhuma, misericórdia. Ele era um homem que tinha preço, não valor. Ele tinha preço. Por tantas moedas ele seguia a esse homem. Mica está tranquilo, no verso 13. É a comodidade da morte. É a comodidade descrita pelo Senhor Jesus naquela parábola que o louco rico diz o seguinte: minha alma goza dos bens que tens guardado. E aí Deus diz para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tens? Para quem será? Que pergunta profunda! Que pergunta profunda era essa que Jesus fazia? Mica está tranquilo lá no verso 13, que é o último versículo que eu li. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Olha só, ele está tranquilo. Se você conversasse com Mica, Mica, e aí, como é que estão as coisas? Tudo bem? Semana, como é que foi? Ah, foi bem. Aí, olha só, Mica, ele na verdade, ele estava bem, estava tranquilo. Mas você imagina, se você parasse para conversar com ele, você ia ver que ele ia estar realmente assim: olha, tá tudo bem comigo. Eu tenho, rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Eu tenho um sacerdote da tribo de Levi lá na minha casa. Rapaz, a minha mãe, ela, sabe, eu tinha roubado um dinheiro dela um tempo atrás. Sabe o que ela fez? Eu nem acreditei. Ela pegou, sabe, ele ia contar história para você. E ele ia se ver como uma pessoa abençoada. Ele ia se ver como muitas pessoas às vezes se veem erradamente, simplesmente por causa das questões financeiras, simplesmente às vezes por causa das questões comportamentais, que às vezes na sua cabeça está tudo certo, muitas vezes, mas e aí eu pergunto, e com Deus, como é que está? Como é que está com Deus? Quando você se deita no seu travesseiro, Deus fala ao seu coração, como é que você está com Ele? Mica, ele estava tranquilo. O Senhor me abençoará. Essa é a ideia dele. Sei que o Senhor me fará bem. Ele está tranquilo. É uma certeza falsa. É a teoria do positivismo da palavra. Ele acha que simplesmente porque ele está falando que está tudo bem, está tudo bem. Irmãos, nós temos que ser positivos. Eu sou a favor disso, 100%. Você tem que ter uma visão positiva. Mas muitas vezes, na nossa vida, nós temos que colocar os dois pés no chão e ver o que está errado no curso da nossa vida e pedir ao Senhor: Senhor, corrige esse caminho, me faz andar melhor, tira essa vontade, faz com que eu me abandone isso. E aí, de um outro lado, você tem que se esforçar e deixar de fazer aquilo que está te afastando de Deus. É preciso isso. Ele tinha uma certeza falsa, como eu disse. Ele tinha um motivo errado. Em nenhum momento há compromisso com a palavra. Você não vê um compromisso com a palavra na história de Mica, que segue no capítulo 18, tá? Que eu não vou ler, fique tranquilo.
Mas segue no capítulo, porquanto tem um levita por sacerdote. Ele não fala nada da palavra de Deus. Não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Ele não tem nenhum compromisso com o Deus da palavra, com o Deus de Israel. Nada. Não acontece nada. É interessante isso. Lá em Atos capítulo 19, versículo 13 a 17, eram judeus, filhos do principal sacerdote de Éfeso. Em nome de Jesus, a que Paulo prega, é o caso dos filhos de Cefa, que viam a obra feita por Paulo, e viam Paulo expulsando o demônio das pessoas, e aqueles homens tomam aquilo para eles e acham, e eles vão lá, em nome de Jesus, que Paulo prega. E você sabe que eles são tomados por esses espíritos, e eles passam a maior vergonha e saem nus, dois deles, completamente nus, sendo piada para toda a cidade, porque eles conheciam até a fórmula. Em nome de Jesus a quem Paulo prega, mas eles não conheciam Jesus e não entendiam o que Paulo estava pregando. Olha, Paulo sempre pregou em nome de Jesus. Pedro, todos os apóstolos e a igreja até os dias de hoje, ela está confiada no nome santo de Jesus. E eu peço a Jesus, Senhor Jesus, em teu nome, Pai querido, em teu nome, que o Senhor corrija as nossas vidas. Que Ele corrija a sua vida nessa noite. Quase certo, mas totalmente errado. É o caso dos filhos de Cefa. Quase certo, mas totalmente errados. Mica tinha uma posição contraditória com todo o ensinamento da lei judaica. Ele tinha uma posição que era avessa a tudo que o bom judaísmo pregava. Ele não respeitava as ordens de Deus, as leis de Deus, ele era contraditório e mesmo assim ele tinha um posicionamento pessoal: eu sou abençoado. Não é simplesmente porque você tem saúde física, não é simplesmente porque você tem dinheiro no banco, não é simplesmente porque você tem uma inteligência privilegiada, não é simplesmente porque você tem isso ou aquilo, uma família bonita, um carro novo, qualquer outra coisa que você possa colocar. Não é por isso. Olha, você vai agradar a Deus no dia que você deixar Deus corrigir aqueles caminhos que do seu coração te afastam do Senhor. O que você tem que deixar de ser para ser aquilo que Deus quer que você seja. Deixe de ser. Deixe de lado. Afaste-se desses caminhos e venha para Jesus. Eu tive que fazer isso. Ah, queridos, a minha vida não é perfeita. Eu já tive momentos muito difíceis. Eu já tive momentos que eu gostaria de apagar da minha vida. E aí eu digo uma coisa. Nesses 22 anos para 23, que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu já tive momentos de me envergonhar. Mesmo crente, sabia disso? Eu digo isso sem nenhum problema. Mesmo como crente, eu já tive coisa de me envergonhar. Mas eu louvo a Deus, porque Deus me corrigiu, acertou a minha vida e tem me dado a graça e a misericórdia e a bênção de continuar a ter paciência comigo. Se Ele tem paciência com um ser igual eu, imagina você que é bom. Se eu que sou mau, que tenho uma personalidade difícil, Deus trabalha na minha vida, imagina você que já tem tantas virtudes e tantas coisas boas, que você aceite a Jesus como teu Salvador. No caso de Mica, faltava obediência à palavra de Deus. No fim, ele perde tudo. Ele perde o sacerdote, ele perde os ídolos, ele perde a prata e ele perde a moral. Porque ele vai atrás daqueles homens da tribo de Dan. Da tribo de Dan. Ele vai atrás dos danitas. E ele volta envergonhado, porque os homens, volta logo. Porque senão vai ter homens aí que tem um juízo meio, são raivosos e vão pular em cima de você, vão matar você e todo mundo. E ele volta covardemente. Era um sujeito que não tinha nenhuma estrutura. Ele não estava confiado em Deus, ele confiava somente nas suas próprias palavras. Eu amo João capítulo 17. João capítulo 17, para mim, é um dos textos mais lindos que tem. Se eu pudesse, toda a pregação eu encerrava em João capítulo 17. Mas essa especialmente eu gostaria de ler para você alguns versículos apenas. Olha só o que diz aqui. Versículo 11.
Eu já não estou mais no mundo, é Jesus orando. Mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora, vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus sabia que eu e que você um dia íamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor. Você que vai fazer isso nessa noite, Deus sabia dessa data. Ele conhece 21 de julho de 2020, já existia para Jesus. Ele sabia disso, não brigue com o Espírito Santo. Corrija. Se o seu caso não é de aceitar Jesus como Salvador, corrija os rumos errados da tua vida. Deixe o Senhor trabalhar. Deixe Ele tirar. Deixe Ele fazer o que Ele tem que fazer. Corrija. Restaure o altar. Restaure o altar quebrado. Esse homem, Mica, ele se desviou porque ele não seguiu o que estava escrito na palavra de Deus. Siga o que está escrito na palavra de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Entregue a sua vida para Jesus e seja feliz. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Jesus, ele já sabia disso. E nessa noite você pode dar verdadeiramente um passo para Cristo. Na oração sacerdotal que eu li agora para você em João 17, esse pequeno pedaço, Jesus diz sobre isso. Ele fala não só por esses, mas por aqueles que por amor a mim vão aceitar a tua palavra, Deus. Ele fala sobre isso e é lindo. Ele já sabia. Sabe aquele negócio eu já sabia, Jesus já sabia. Ele já sabia do que ia acontecer com você. Ele já sabia. Pare de lutar com Deus. O dia que você parar de lutar com Deus, e esse dia é hoje, Ele te convida, pare de lutar. Deixe Ele te corrigir. Deixe Ele trabalhar na tua vida, em nome de Jesus. Irmãos amados, eu finalizo aqui, eu quero dizer uma coisa. Eu gostaria de ter o coral cantando aqui. Quem dera, já pensou? O coral cantando? Seria todo o cacho de uvas. É como se você tivesse todo o cacho de uva. Mas hoje eu não tenho todo o cacho de uva, mas eu tenho a irmã Edna aqui comigo hoje. Eu tenho uma pequena uva desse cacho. É uma das componentes do coral Vozes Angelicais, né? E ela vai louvar a Deus. Hoje nós estaremos ouvindo ela louvando a Deus agora. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Amém. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Glória a Deus. É bom, né? Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu, Senhor. Amém. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Amém. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Aleluia. Não te deixa, meu filho, seja onde
teu lado para te guiar. Glória a Deus. Pelos terrores abatido, vi pela seta os feridos, eu também com carinho lá no mundo te busquei. Amém. E te trouxe para minha luz. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Glória a Deus. Se pisares Ouve isso. nos espinhos, Olha só. eu contigo pisarei. Amém. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Amém. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não me deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Glória a Deus. Amém. Ela não quer aparecer de jeito nenhum. Mas é uma bênção de Deus. Se andares, se pisares, se lutares, em todos esses momentos da vida, eu posso dizer isso. Você aí que talvez esteja emocionado nessa hora depois desse hino, entenda, Deus corrige o filho que ele ama. Todos que são recebidos como filho têm que se arrepender dos seus pecados. Tem que entender que os caminhos que estavam sendo trilhados não eram os caminhos do Senhor. Muito pelo contrário, te levavam para distante do Senhor. É por isso que eu apelo ao seu coração. Tome uma posição ao lado de Cristo. Vem para cá. Vem para esse lado da história. Venha ver a vida através da visão que nós temos. Você que é cristão, que está passando por alguma luta, por algum momento talvez não tão brilhante da sua vida, deixe o Espírito Santo corrigir a sua vida. Se arrependa, ainda dá tempo. Lute contra o poder do pecado. Você é livre do poder do pecado. Não viva como um pedinte. Você foi salvo para viver como uma pessoa digna, como um príncipe do Senhor, como alguém que foi afortunado. Vou orar por você e por mim também. Abaixe a sua cabeça. Obrigado, meu Senhor, Deus nosso. Obrigado por esse louvor belíssimo. Obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a cada casa, a cada lar, a cada um, Senhor, que nessa hora abriu as suas portas para ouvir um pouco da tua palavra. O texto que eu li hoje falou de um abismo chamando outro abismo. Mas nós também sabemos que quando nos aproximamos do Senhor, nós vemos os degraus da subida na tua presença se apresentando cada vez mais visíveis aos nossos olhos espirituais. Nós passamos a nos aproximar do Senhor, porque estamos, Senhor, cada vez mais buscando a tua presença. Que essa noite seja uma noite de libertação, que seja uma noite, Senhor, de salvação, que seja uma noite de retorno, Pai, que seja uma noite de correção. O Senhor tem corrigido a minha vida em todos os seus momentos. Eu sou prova, Senhor, de que, apesar do coração humano
ser um coração terrível. Nós temos a certeza que o Senhor está nos corrigindo a cada momento. Obrigado por esse carinho, paizinho querido. Trabalha no coração de cada pessoa nessa noite. Guarda os teus filhos. Dê a vitória a cada um, Senhor, e nos abençoe com uma semana, Senhor, onde nós possamos sentir a correção do Senhor, o consolo e a alegria. Estamos distantes, mas eu te peço ousadamente que agora, cada uma pessoa que está ouvindo, Senhor, esta palavra, que ela seja tocada pelo teu Espírito Santo e que se sinta abraçada, como muitas vezes na nossa igreja, na porta do templo, Senhor, eu estava lá e outras vezes o nosso querido pastor Célio, para abraçar, para apertar a mão de cada pessoa que estava no culto. Que essas pessoas sintam-se, Senhor, abraçadas pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e dê uma semana riquíssima para você. Que a graça do Senhor seja abundante. E não se esqueça disso. Deixe o Senhor corrigir a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, bendito e maravilhoso Pai, e que as ricas e infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre os nossos corações e sobre o coração de cada eleito de Deus espalhado por esse universo, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus lhe abençoe. Boa semana. Fique na paz, irmão. Deus te abençoe.